Bom dia, sob a orientação da professora Marilês, os alunos Gary, Kena Gabriela, Ailton, Luana, Rayane irá apresentar sobre Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, é um sociólogo, cientista político, professor universitário, escritor e político brasileiro. Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, foi o 34º presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003. Natural da cidade de Rio de Janeiro, mudou-se com sua família para a cidade de São Paulo, onde se casou em 1953 com a antropóloga e sua colega de faculdade Ruth Vilhaça Corrêa Leite, com quem teve 3 filhos. FHC graduou-se em Sociologia pela Universidade de São Paulo e mais tarde tornou-se professor emérito daquela universidade. Foi perseguido depois do golpe militar de 1964, exilando-se no Chile e na França, voltando ao Brasil em 1968. Primeiramente, iremos explicar um pouco sobre neoliberalismo e liberalismo. O neoliberalismo, ele é uma definição do liberalismo clássico. Ele é influenciado pelas teorias econômicas neoclássicas e é entendido como um produto do liberalismo econômico clássico. No Brasil, ele começou a ser seguido de uma forma aberta nos 2 governos consecutivos do presidente Fernando Henrique Cardoso. As consequências da política neoliberal no Brasil podem ser sentidas até hoje. Apesar de o governo Lula ter recuperado o protagonismo do Estado como investigador, setores que eram protegidos pelo líder público, como educação, viram os investimentos diminuir e aumentar a participação do capital privado. O neoliberalismo no Brasil começa com o governo de Fernando Collor de Mello e se consolida com a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Houve redução em investimentos públicos e privatização de empresas estatais. Com o fim da ditadura militar, o Brasil precisa acabar com o principal problema econômico, a inflação. Também a indústria brasileira se encontrava defasada em relação ao avanço tecnológico de outros países ocidentais. Para isso, Collor de Mello propõe a criação de uma nova moeda, mudança de lei trabalhista, abertura do mercado nacional e a privatização de estatais. Essas medidas ficaram conhecidas como o Plano Collor. A fim de abrir o Brasil aos mercados internacionais, o país participou da fundação de alguns blocos econômicos regionais como o Mercosul. No entanto, devido às acusações de corrupção e ao impeachment sofrido em 1991, o presidente Collor não pôde levar a cabo suas ideias. Dessa maneira, o presidente Itamar Franco chamou o senador Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda. Nessa pasta, Cardoso delinearia o Plano Real, que acabou com a inflação no Brasil e estabilizou a economia. Assim como o liberalismo econômico, o liberalismo político ele ganhou força no século XVIII, né? E o liberalismo político baseia-se na liberdade individual, dos direitos individuais, na igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio, né? E os liberais defendem que o Estado é fundamental como meio de proteção do indivíduo mas não deve prejudicá-lo e nem representar ele mesmo, um atentado à liberdade. E o governo ele tem a obrigação de respeitar os direitos e deve atuar principalmente para resolver disputas, né? Que quando os interesses dos indivíduos se chocam. O liberalismo ele explica-se como a doutrina que defende os direitos naturais do homem, né? Como andar, viver, ser feliz e etc. E cabe ao Estado liberal respeitar tais direitos, ou seja, respeitar a independência do homem. Na educação, durante o governo FHC, o Brasil praticamente alcançou a universalização do ensino fundamental.
garantido o acesso à escola para 97% das crianças do país de idade entre 7 e 14 anos, segundo dados de 2002. Além disso, houve significativa queda na taxa de analfabetismo entre a população com mais de 10 anos de idade. Na área de saúde, o governo FHC expandiu o atendimento médico hospitalar e as campanhas públicas de vacinação. Esses esforços refletirassem, por exemplo, na queda de taxa de mortalidade infantil em 1914, essa taxa era de 36,5 mortes por mil nascidos vivos. Em 2002, caiu para 27,8 mortes, expressando uma melhoria nas condições gerais de saúde. Houve uma ampliação da expectativa de vida no país. Em 1980, o Brasil vivia em média 60 anos. Em 2002, a expectativa média de vida subiu para 71 anos. Governo Fernando Henrique Cardoso. Com o sucesso do Plano Real, FHC começa a ser conhecido e acaba sendo lançado como candidato à presidência da República pelo PSDB, tendo como principal adversário o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que ele é do PT. Vence ainda no primeiro turno 50% dos votos em 1994, com a promessa de se concentrar na economia brasileira, que enfrentava altos índices de desemprego. Ou seja, em 1994, o Lula queria gerar mais emprego, né, para a população brasileira. Os eleitores acreditaram no discurso do Tucano e deram um voto de confiança ao governo de Fernando Henrique Cardoso, em razão de o político se apresentar com seriedade para colocar a casa em dia após os abalos da crise política, desde a época Collor. Assim, o primeiro mandato, com vasta experiência política, ou seja, ele começou o mandato dele, né, já com uma experiência bem grande já no ramo, né, que foi o Fernando Henrique Cardoso, ele começou com a política neoliberal e com as privatizações de empresas públicas, diversas delas. Assim, entre elas, a gente pode citar o sistema de Telebras, que são as telecomunicações, né? Que é a Campainha Vale do Rio Doce, mineração e siderúrgica, dentre várias e várias outras. O objetivo era equilibrar as contas para segurar a inflação. Assim, no entanto, a média recebeu inúmeras críticas, principalmente de partidos da oposição, hein? Como o PT, o PDT e o PSDB, que denunciaram as vendas tinham um possível caráter corruptivo. Além disso, o primeiro mandato de FHC sofreu inúmeros outros problemas, como invasões de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, né? Assim, sem falar dos massacres em Columbiara, em Rondônia, e do Eldorado dos Carajás, que fica lá no Pará. Apesar de todas as atribuições, o governo Fernando Henrique Cardoso ainda conseguiu aprovar uma emenda à Constituição que permitiria o direito à reeleição. Com essa permissão na reeleição, aliás, não era tipo só para presidente, mas também para governadores e prefeitos, né? Assim, FHC foi o primeiro presidente na história do Brasil que, novamente, em primeiro turno, com 53% dos votos válidos em 1998, vencer o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se candidatando novamente a presidente. No ano de 1999, a FHC assumiu o segundo mandato como presidente no Brasil. Neste mandato, não houve grandes investimentos nas reformas estruturais, que são as privatizações. Ocorreram sim algumas reformas no setor da educação, sendo aprovadas no ano de 1996 as leis diretrizes e bases para a educação LDB, e posteriormente foram criados os parâmetros curriculares para o ensino básico. Ao final do seu segundo mandato, em 2002, somando 8 anos no poder, FHC conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. A renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior que os dos 20% da população mais pobre. O Brasil ficou em excessiva dependência do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. O governo FHC foi responsável pela efetiva inserção do Brasil na política neoliberal. FHC deixou a presidência no dia
1 de janeiro de 2003 e quem assumiu foi Luiz Inácio Lula da Silva.